Om yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakrasidharinam sahasrashirasam shwetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayati Shurabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Narangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvaryamide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvaryamaham Bhaji Shri Guru Pyo Namaha. Então, a gente viu aqui os obstáculos, né? Os obstáculos à prática, os obstáculos especificamente à prática que ele cita como a prática de japa, a prática da contemplação de Ishvara através da repetição do nome de Ishvara. E eu falei de passar rapidamente, porque a gente já tinha visto isso de outras vezes, mas tem pessoas que não fizeram de outras vezes. Então, a Mônica, ela me mandou uma mensagem e disse que ela gostou muito, ela gosta muito desse assunto, porque ela é terapeuta, terapeutas gostam de obstáculos, porque é o que eles tratam. Então, né? Ela gosta desse pedaço, que eu passei muito rápido. Mas eu passei rápido, mas eu disse tudo. Mas eu vou recapitular um pouco, então, essa ideia dos... que eu tinha pensado em fazer mais um outro comentário mesmo, que eu acho que são válidos e importantes, assim, para vocês pensarem essa questão, até porque a gente viu o que são os obstáculos na tradição do yoga, os obstáculos de primeiro capítulo, porque eles são obstáculos de primeiro capítulo, tá? Ainda vai ter, assim, chumbo mais grosso lá adiante, mas por enquanto são esses os obstáculos, né? Então, a gente falou que pareciam obstáculos um pouco mais intelectuais ou um pouco mais suaves. Eu acho que chegamos a falar isso, né? Então, vou contextualizar isso um pouco também. Então, o sutra que ele fala dos obstáculos é esse. Vyadi sthana samshaya pramada alasya avirati bhranti darshana alabdha bhumikatva anavasthitattvani chitta vikshepaha te antarayaha. Te antarayaha. Esses são os obstáculos. Esses obstáculos são o quê? Vikshepas, né? São para aqueles que têm mente distraída, mas são também chamados vikshepas, porque são distrações, são coisas que nos roubam do nosso foco, são coisas que não nos tiram do nosso objetivo, né? E isso é a coisa que realmente muito acontece, ainda mais hoje em dia, né? Então, essas coisas que nos tiram do nosso foco, do nosso objetivo, são aquilo que representam impedimentos para nós, né? O primeiro deles, que é o mais comum, né? Vyadi. Vyadi é a doença que pode ser tanto a doença física, como alguma doença, digamos assim, mais do nível energético, né? Porque ele fala dato, raça, vai, dato, faltou-me um. Enfim, ele fala que a doença ela pode ser tanto a doença do corpo físico mesmo, dos tecidos, Karana, a doença dos sentidos, né? Porque sempre
No yoga tem esses 3 níveis. Os sentidos são considerados uma parte, digamos, que não está junto com o corpo físico, né? Essas capacidades de visão, audição, tato, a maneira de entrar em contato com a realidade perceptivamente, ou os órgãos de ação, como a ação de fazer, pegar, caminhar, falar, todas essas, isso é uma esfera à parte, porque são faculdades que são sustentadas pelo prana. Elas não são exclusivamente físicas, elas são sustentadas pelo prana, ou seja, tem uma energia que sustenta a fala, um prana que sustenta a fala, tem um que está ligado ao toque, tem, enfim. E então, a doença pode ser uma perturbação de qualquer uma dessas áreas, né? No comentário do Vyasa ele fala isso, né? Qualquer uma dessas áreas pode causar perturbação. E a gente sabe que a gente está sujeito à perturbação, à doença, né? Mesmo que seja uma gripe, que é uma coisa comum de acontecer, né? Uma gripe, uma doença, enfim. Isso não é da responsabilidade da pessoa, acontece, né? O organismo pode se fragilizar e acontece. E aí a gente não vai conseguir manter a nossa prática, né? Vai ter que se afastar um pouco, porque é muito difícil manter quando a gente está doente. Tiana, preguiça, né? A preguiça mental, quando a gente está assim, a cabeça não está muito viva. Você se lembra, né, que eu falei? Vyadis, Tiana, Samshaya, dúvida. Vyadis, Tiana, Samshaya, pramada, negligência. Alasya, preguiça, daí envolve o corpo também. Avirati, excesso de estímulos aos sentidos. Bhranti Darshana, quando as pessoas que têm uma mente que distorce as coisas. Houve um negócio, entende outro. Cai ali e, por alguma razão, a pessoa distorce. Então, digamos que é um problema, né? Porque daí a pessoa não vai entender o processo, não vai entender os ensinamentos, vai desvirtuar de alguma maneira, né? E, enfim, aqueles dois mais abstratos, assim, né? Mas que são a Labda Bhumika Tua, a pessoa não tem, assim, não consegue, não. Ranti Darshana, Alabda Bhumikatva, Anavasitatvani, é isso. Ela não consegue alcançar o estado de Samadhi, não consegue alcançar essa experiência também de Samadhi, de integração, de visão do objeto a partir do objeto, de visão do Purusha, não consegue chegar nisso, ou então ela chega nisso, a Navasti Tatuari, ela consegue, tem essa visão, mas não consegue ficar lá. Né? Então, tudo isso são obstáculos, não são impedimentos radicais, em princípio, mas são obstáculos. E aí eu falei, né? Eu lembrei que na tradição cristã tem aquilo que depois foi tratado como sendo os 7 pecados capitais, que na origem eram 8, às vezes até 9, tem uma a mais, e que eram tratados de uma forma assim mais intensa, né? E eu me lembro que eu fiz aquela divisão apresentei, né, aquela divisão em 3 pontos, né? O coração, a cabeça e as vísceras, né? Que são os 3 pontos principais de muitas tradições, da tradição cristã antiga, é bem importante isso, assim. E a gente começou pelos de baixo, né? Os pulsionais, os das vísceras, que são os problemas relacionados aos distúrbios alimentares, né? Aos distúrbios, às perturbações relacionadas à vida sexual, aos distúrbios relacionados à avareza. Então, estão relacionados ao prazer, né?
que vem, ou seja, através dos alimentos, seja através do sexo, e essa incapacidade de soltar, né? Esse apego exagerado, a avareza, o não querer dar, né? Tudo isso são relacionados às vísceras. Então, lembra um pouco aquelas coisas freudianas, né? De fase oral, fase anal, né? Quem conhece um pouquinho de psicanálise, ou já fez terapia, ou já leu sobre o Freud, né? Está relacionado com isso. E aí os relacionados ao coração, essa região aqui, né? As vísceras está relacionada à água. Aqui tá, vocês vejam que tudo que é relacionado ao sexo está relacionado a fluidos. E relacionado ao prazer do paladar, também a língua, a saliva, o líquido. Dizem até que se não tiver saliva, a gente não sente o gosto de nada. Se a língua estiver seca, pode botar assim uma pedra de sal ali que a pessoa não sente o gosto. Vai sentir se tiver úmido. Então, são tudo coisas que têm relação com o elemento mesmo. E aqui, no caso das coisas mais passionais, estão ligadas ao fogo, ao ardor, à passionalidade. Daí são a cólera, né? A cólera, a tristeza desmedida, assim, quando a pessoa se encara naquela fossa horrorosa. Fossa é um termo um termo da minha geração, ninguém mais fala isso. Como é que é hoje em dia? Deprê? Não, ainda fala fossa, né? Mas anos 70, assim, falavam, entrei numa fossa horrível. Se separava de alguém e disse, entrei numa fossa. Agora deve ser outra coisa, mas enfim, vocês entendem o que é, né? Depressão pode... Oi? É uma interferência. Tá. Então, essa cólera, essa tristeza crônica e o desespero da depressão forte, né? Que vão ter 3 nomes, que é Lupé, assídia, bem forte. A assídia é muito conhecida, dizem que é o demônio, que eram chamados demônios, cada um deles era chamado um demônio. A assídia é o demônio que ataca os praticantes, os monges, os retirantes, os yogis, porque a pessoa corre o risco, abandonando tudo que é costumeiro, dedicando muito tempo para a prática de ficar no centro, ela pode enfrentar como obstáculo uma espécie de decepção completa com tudo e com todos, uma espécie de desilusão e passar por um período de tristeza. Então, isso era muito comum de os monges, os que iam para o deserto praticar, sentiam. Precisavam de ajuda para sair desse estado. Eles superavam muitos impulsos, mas aí, como eles superavam esses impulsos passionais, viscerais, aí o demônio, entre aspas, o demônio via que por ali não ia dar. Então, o cara tinha conseguido dominar todos esses impulsos mais fortes. Aí atacava com a tristeza, porque a pessoa ficava separada da sua força vital. Então, a tristeza era um risco também, né? E essa tristeza podia chegar ao nível do desespero. Então, isso eram coisas que podiam estar ali no horizonte. Esses são os do coração. E, finalmente, tem os do intelecto mesmo, do pensamento, né? Que é a quenodoxia e a euperifania, que é a vanglória. A vanglória e a soberba. Quando a pessoa supera, né? Vai subindo, porque vocês veem que vai subindo. Né, da barriga para o coração, aí quando ela está mais ou menos administrando isso, e aí, bom, aí ela se acha, né? E aí vem a vanglória, a vaidade e a soberba. E isso tem na própria Gita, né? Quando a gente viu a Gita,
aquele capítulo, quando a gente viu o valor dos valores, que a gente viu aqui também, o primeiro dos dois valores é amanitwam adambhitwam, amanitwam e adambhitwam, que é a não vaidade e o não orgulho. Por que que esses valores são citados ali? São obstáculos. Os obstáculos, a pessoa já sabe tudo, mas o que que impede ela de alcançar essa experiência íntima do ser que ela é? E esse ser não separado do ser infinito. O que que é que impede? São a falta de alguns valores. E aí ele fala, quando a pessoa é muito vaidosa, quando ela tem soberba. E é o primeiro que ele cita, né? Então, isso coincide mais ou menos, né? Então, esses são os do intelecto, né? Quando o sucesso sobe a cabeça, aquela coisa como dizem, né? A vanglória, a vaidade e tal. E aí, eu falei para vocês, eu perguntei, né? Tudo isso é recapitulação, né? Mas eu perguntei para vocês, assim, o que que vocês acharam da diferença entre aquela lista e essa lista. E, e assim, numa primeira vez, né? Talvez seja difícil identificar, mas aí eu meio que induzi para esse lado. Eu acho que essa segunda, essa aqui da tradição cristã, que apresenta dessa maneira, é uma lista, assim, parece mais barra pesada, né? Coisas mais densas. Uns concordaram, mas espero que vocês acham. Ok? Parece mesmo? Ô, Nasa, é Ah, Patrícia. Eu concordo, assim, a impressão que dá é que a do Yoga Sutra, ela é bem sutil, né? Ela é mais uhum, difícil de identificar do uhum, capítulo, tá na cara, né? uhum. Cara, acho que É, meio que tá na cara, assim, né? E meio que assim, todo mundo experimenta, assim, preguiça, bom, doença, pode acontecer, preguiça mental, tá? Pode acontecer, nananã. Não são umas coisas assim, né? Agora, pelo amor de Deus, porneia, filauguria, são as coisas que estão mais escondidas, né? Gente, aí parece assim que, ó, será que o yoga não trata disso? Trata sim, só que não se aprofundou tanto nisso. Isso vai estar lá no segundo capítulo, que foi o que a Mônica também me falou, né, no comentário dela, que ela acha que seria isso, e eu confirmo, é isso mesmo. Quer dizer que isso está lá, de forma genérica, citado naquilo que ele vai chamar de kleshas. Quando ele fala de raga, não está falando assim de. Porque muitas vezes raga é apresentado também de uma forma bem leve, assim, tipo preferências e aversões, assim. Doeixas seriam as aversões, a preferências e aversões. Aí a gente fica pensando assim, preferências. Pode ser assim, eu gosto mais de Coca do que de Pepsi. Eu tenho uma araga por Coca-Cola, né? Eu adoro bolo de cenoura com chocolate por cima. Raga, se eu vejo, não consigo não comer. Mas são as raguinhas, né? Cá para nós. A gente não vai procurar uma prática, ou às vezes um caminho por conta de bolo de cenoura e Coca-Cola. Ou mesmo por uma lista de coisas que a gente gosta mais do que outras, né? E muitas vezes isso não é abordado assim, né? Mas realmente ali está envolvido. Raga são paixões viscerais, são coisas que te movem de dentro, que te sacodem. Doença também pode ser tanto uma rejeição quanto uma fobia a algo. Pode ser ódio real, né? Ódio, rejeição total a alguma coisa ou a alguém, né? E é uma coisa que te toma. Mas isso está no segundo capítulo, por quê? Porque o segundo capítulo
ele é para nós, entendeu? Porque ele é para quem não tem, é para quem é, viu, Tita Tita, é para quem tem a mente dispersa, digamos assim, ou fragmentada. O primeiro capítulo é para quem já tem muito a inclinação para a contemplação, falta pouca coisa. O segundo é para todos nós. E eu digo com tranquilidade que é para todos nós, porque, por exemplo, o cristianismo, ele é uma tradição que veio para quem não veio para quem está perto de uma situação de pureza e perto de alcançar, digamos, uma experiência contemplativa, porque tem uma pureza de, de origem e de estudo e de nascimento. O cristianismo vem para a barra pesada mesmo. Vem para quem é outsider, para quem está fora. Ele pega justamente quem não é do círculo dos escolhidos. Ele vem para ralé. Isso não é falado muito. Hoje em dia até um pouco mais, mas ele vem para quem está perdido, não para quem está achado. E, de certa forma, todos nós, em relação à interioridade, a gente está longe. Nós, como cultura, a gente está longe. Digamos que quando a gente vem para esse plano, como todos dizem, a gente se esquece da relação com o ser. Mas nós já estamos num outro nível. Não só a gente se esqueceu, como a gente esqueceu que esqueceu. Então, é preciso. E aí, quando essa separação acontece, o que? A gente está sujeito a todas as pulsões e paixões e coisas. Não é à toa que a palavra viade, de doença, tem uma etimologia que diz que viade quer dizer vi é separar-se de, né? Ade é aquilo que é principal, primordial. Então, em si, a doença, a grande doença é a separação daquilo que é primordial. Primordial é o centro, é o centro da pessoa, né? É o purusha. É esse lugar que é um não lugar, mas é a presença de algo maior do que eu e que sou eu. Eu sinto como sendo eu, ao mesmo tempo eu sei que é maior do que eu, porque é uma consciência que não é usual. Então, é como eu disse para vocês, a gente tem uma dimensão divina da qual a gente se separa, se esquece dela, depois se esquece que se esqueceu. E o caminho de yoga é um caminho de volta. O caminho de interiorização é um caminho de volta. O caminho de repetir o nome de Ishvara, um nome de Ishvara, é o caminho de volta para esse lugar, porque quem está sempre em relação com Ishvara é essa consciência. Não é a personalidade, não é o ego. O ego, quando ele chama Ishvara, é para botar Ishvara a seu serviço. Então, aí ele pede para o Ishvara comandar uma situação e resolver uma situação. Aí está muito ligado ao ego. Não que a gente não possa fazer isso, mas quando a gente, de fato, se coloca diante de Ishvara na total abertura, aí sim, aí aparece, como ele diz ali, Pratyakchitana Adi Gamaha. Essa consciência interna aparece. É descoberta, se revela para mim. Não é que vai aparecer uma coisa com efeitos especiais, tipo assim, um troço todo diferente, não é isso. É a coisa mais simples de todas, a mais essencial de todas, aquela que não se vai quando tudo se vai.
Então, ele oferece esse caminho que é a repetição do mantra. E aí, bom, podem surgir esses obstáculos. Mas para nós que estamos tão, tão mais longe, a gente não pertence a uma cultura toda voltada para isso. Nem a Índia hoje em dia é uma cultura toda voltada para isso. Eles não sabem nada disso. Não sabem. Quando um ocidental estuda muito isso, eles ficam, acham o máximo. Aí eles pensam, temos que estudar também. O yoga só começou a ser valorizado na Índia porque foi valorizado nos Estados Unidos e na Europa. Ele primeiro foi para fora. Daí eles, mas então temos aqui uma coisa boa. Modernamente, né? Modernamente. Então, é aquela coisa, esqueceu e esqueceu que esqueceu. Estamos todos nesse momento da experiência humana, né? Dá para ver a volta tudo que acontece. Alguém teria alguma coisa mais a comentar sobre isso? Mônica, está satisfeita? Cadê Sim, a Mônica? tô aqui. Pensei que tinha ido embora. Tá Sim, aí. como você falou, eu gosto muito, acho que esse tema obstáculos é muito importante. É, e assim, eu gosto muito da abordagem também do Yoga Sutra, que ele vai meio que focando isso, né, para diferentes praticantes tem diferentes obstáculos, né? Porque os obstáculos do capítulo 1 tem uns, por exemplo, não atingiu, sabe? Se a pessoa ainda está muito no dia a dia, nos entraves do dia a dia, ele é muito longe ainda, né, esse tipo de obstáculo. Mas no capítulo 2 não, aí ele já vai bem no cerne. E eu acho bem interessante essa abordagem de colocar os obstáculos no. Primeiro, trazer, né, o tratar as questões dos relacionamentos, né, nos yamas, tratar a violência. Então, ele vai bem prático, assim, no capítulo 2. Eu acho bem. É, bem mais prático nesse sentido, né? Porque E é depois uma que ele forma apresenta. diferente um pouco de colocar que eu acho bem interessante, assim, né? Que eu fico imaginando a questão de o que é mais para a gente no dia a dia, assim, a questão onde pega no dia a dia, na vida prática. Primeiro pega nos relacionamentos, né? Os relacionamentos é aquilo que mais nos afeta, né? As paixões, os apegos, né? Claro, Isso vem os muito forte. medos, É. relacionamentos de todo tipo, né? Com filhos, com pais mais velhos, com irmãos, com namorados, namoradas, maridos, maridas, né? E assim, nessas coisas todas, que ali é que aparecem as nossas, digamos, as coisas que a gente dificilmente controla, né? E que geram sofrimento para nós, geram incomodação, no mínimo, né? Ali é que a coisa aparece, então é difícil a gente não notar que a gente tem todas É. essas complicações aí, né? Esses obstáculos, né? Eu fico lembrando do filme Comer, Rezar e Amar, né? Que ela, não sei para quem viu o filme, né? Que é muito interessante, que ela viaja assim, né? E vai lá falar com o mestre dos mestres, assim. E ela tá lá sentada na frente de um grande mestre que ela podia perguntar qualquer coisa e ela pergunta sobre o casamento dela. Então, essas coisas assim. Como é que eu faço para resolver as questões do meu casamento? Então, os Hum, relacionamentos são essa coisa que, né, sem um mínimo de pacificação nas relações com as pessoas, com o mundo, a pessoa não tem é, uma pacificação mental para conseguir ir um pouquinho mais fundo, né? Então, isso Pois fica é, tem que muito resolver aquilo forte. ali, tem que pegar ali onde a coisa atrapalha. É, Quer dizer que tudo isso a gente está vendo o mapa, né? Mas quando a gente vai botar isso, como que a gente vai aplicar isso? Bom, aí a gente tem que ouvir a pessoa, o professor tem que ouvir a pessoa, né? E lidar com aquilo que aparece ali no momento.
Por exemplo, eu tive uma vez uma aluna, uma época, que ela tinha dificuldade de ficar acordada para escutar os ensinamentos. Ela relaxava assim e ela começava a escutar, começava a dormir, assim. Dormia. E aquilo era um obstáculo concreto para ela. Então, eu não vou entrar nas paixões diante das pessoas. É uma coisa concreta que está ali. O que que a gente pode fazer? Bom, claro que o yoga tem umas coisas, tem umas respirações, tem uns pranayamas, né? Para a pessoa ficar mais atenta e ela daí repetindo, usando as técnicas e tendo novas e novas experiências de conseguir ficar acordada, novas vitórias, um dia isso passou. Então, a gente pega onde a coisa está. Esse negócio de dar sono, isso é típico de estiar na mente com torpor, assim, com uma certa preguiça. O corpo está ali, mas a mente está preguiçosa, dela vai levando o corpo. Não consigo ficar acordada. Não era um problema assim que ela não tinha dormido, não. Era a falta de costume de ficar atenta, escutando uma outra pessoa falar de um negócio ali, ela ia, e talvez a minha voz era meio hipnótica na época, não sei, ela ia adormecendo. E eu me lembro na aula, porque era em grupo, lá no Cosmélia, era em grupo, e eu via, assim, às vezes ela estava assim, cabeceava, cabeceava, tu, e acordava, porque era uma luta para ela. Mas ela venceu isso aí. Foi indo, né? Demorou, mas passou. Mas E aí é, a gente tem que oferecer uma coisa específica para aquele caso. sim. E é interessante que o mesmo sintoma pode ser muitas coisas. Pode ser que a Muitas. pessoa esteja com um problema, por exemplo, de comer demais, né? E aí fica com o corpo pesado por causa disso. Pode ser que ela esteja com muita agitação mental, e aí, quando começa a relaxar, é isso, né? Desliga, apaga. Pode ser várias coisas, né? Pode ser que a pessoa não durma direito, enfim, naquele momento é o momento É, que relaxou um pouquinho. Nossa, o corpo tá, por favor, deixa eu dormir. exato. Então tem que ver caso a caso, né? Daí em seguida ele vai falar do que provoca, né? Esses obstáculos vão gerar dukkha, que é essa dor, sofrimento, né? A gente fica com assim, uma constrição no peito, que é o sentido original de dukkha, né? Angústia. Pode gerar também esse daurmana, uma mente negativa, que pode ser uma mente negativa, pode ser assim, nunca vou conseguir esse negócio. Não é para mim. Quem já não passou por isso, né? Não, não. A Suelen tá se apresentando, está se acusando. Assim, não, isso não é para. Gostaria, mas não consigo. Mas isso também é um obstáculo. Se a gente vence os primeiros momentos e a gente tem um interesse real naquilo, e vai um pouquinho adiante, depois a gente colhe o fruto. O início é que é o mais difícil, assim. Mas como vocês, assim, que vêm toda quinta-feira aqui e ouvem a aula inteira, e que ficam, especialmente os que ficam de câmera aberta, eu acho que eu sou muito privilegiada, porque é uma turma que, vou te contar, nunca tive igual. É algo muito que deixa. Não tem coisa que deixe um professor mais feliz, né? Que é ver as pessoas com um olho assim de interesse, né? Querendo escutar aquilo, porque aquilo vai fazer alguma diferença na sua vida, né? Então isso é maravilhoso. A gente tem assim construído isso com muita leveza também, né? Foi se construindo, né? Eu me sinto muito feliz mesmo, porque não é fácil. Tem que ser relevante de verdade para a gente, porque senão a gente.
Mas às vezes é relevante, a gente não consegue, como acredito que seja o caso que a Suelen está falando, né? De que é bom, mas não é para mim. Mas não, justamente é para você. Mas tem que ser bem aplicado. Então, vai aparecer também como alguma perturbação no corpo, assim, né? Ou um tremor, ou... Quer falar, Rosane? Rosane mandou uns corações aqui, não sei. Vieram sem querer. Corações ao alto. Tá. Então, tiques nervosos, assim, quando a pessoa fica batendo um pé no chão. Já viram isso quando a pessoa fica tremendo a perna, assim? Ou então, batendo na mesa. A gente fica, né, às vezes... Tinha um colega de faculdade, uma vez que ele cantava, qualquer coisa ele cantava. Então, a gente estava falando com ele, dizia assim, vou sair por aquela porta. Ele disse, aquela porta. Puxava alguma música que tinha aquela porta. Era insuportável, mas era uma coisa nervosa, entendeu? E isso eu acho que o yoga nunca catalogou, mas faz parte desse Angamedia e atuar. Era um caso, assim, de obstáculo brasileiro, entendeu? Tudo puxava uma música. Era automático, assim. Tim, tim, parecia uma caixa daquelas que tu aperta um botão e sai tocando. Ou então também, isso aqui a gente pode também estender para certas perturbações orgânicas, como hipertensão, por exemplo. Como suor frio. São coisas do corpo que mostram algum obstáculo, alguma perturbação interna. Né? Ou aquela coisa que faz as pessoas suarem nas mãos, vocês conhecem? Isso é uma tipo de uma reação nervosa, né? Que eu saiba. Difícil de tratar isso, mas é um sinal de perturbação profunda. Profunda, eu quero dizer, não está na superfície, mas aparece na superfície. Depois tem a própria respiração, Shwasa para Shwasa, que é aquela respiração não consciente, né? Isso são expressões dos obstáculos. Então, o Krishnamacharya dizia que a gente pode meio que esconder todos, né? Disfarçar, a maioria deles. Até esses sinais, assim. Mão que sua, bota no bolso, assim. Eu acho que o cara que cantava as músicas não teria como disfarçar, porque esse tá condenado. Mas as outras a gente pode disfarçar assim, sei lá, esconde de alguma forma, para diante do professor ou de quem está te observando, mas a respiração não tem como. Ela entrega tudo. Por isso, a maior observação que na Índia, assim, um professor de yoga ali do Mandiram faz de uma pessoa é como que ela respira. Como que ela respira deitada, como que ela respira sentada, como que ela respira depois de um pouco de esforço. Isso, para quem sabe ler, conta tudo. Para quem sabe ler um pouco, conta muita coisa também. Para eles, conta tudo. Eles observam. O Krishnamacharya era capaz de diagnosticar gravidez pelo pulso. Se a mulher estava grávida ou não. Dizia ele que quando a mulher estava grávida tinha 2 pulsos. Ele conseguia escutar 2 pulsos. Não é incrível? Né? Isso que é uma escuta, né? Uma escuta refinada, né?
Mas mesmo que a gente não tenha isso, o tempo de vida e dedicação a essa arte para desenvolver isso, mesmo que a gente só escute a respiração sua e de alguém ou de alguém, a gente pode perceber muita coisa. E a nossa, a gente é obrigado, a gente vai ficar com ela até o último dia. Ela é, quando ela se for, a gente se vai junto. Então, é um objeto de meditação impressionante. É um foco. Conhecer sua própria respiração. Entender como ela está quando a gente está bem, quando a gente está mais ou menos, quando a gente não está bem. Observar quando a gente está doente, como é que fica a respiração. Quando a gente está nervoso, quando a gente está sobrecarregado. Também é um foco para a gente olhar todo dia, assim, uma hora lá no meio do dia, sabe? Trazer atenção para a respiração. Respirar conscientemente um pouquinho. Se conectar com a respiração, porque a respiração é a própria força da vida que vem desse lugar, né? O prana, se o purusha, o professor Lanendra dizia, se o purusha é o sol, o prana é a luz do sol. Ou seja, a gente não tem acesso a esse purusha porque ele não é um objeto, mas aquilo que vem dele, que é a força da vida, é a expressão dele. Aí no 32, ele vai dizer como lidar com esses obstáculos, né? Porque claro que ele já ofereceu ali caminhos de contemplação. Jnanam, lá com a contemplação dos tátuas no início, e japa, repetição dos mantras, do mantra, Om, né? 2 caminhos. Nesses 2 caminhos, especialmente no último, podem surgir esses obstáculos. Aí nós vamos ter que lidar de outra maneira, com outras coisas, com outras ferramentas. E aí ele diz, Tat pratishidhartham ekatattvabhyasaha. Tat. Tat estes, né? Sempre vê que um sutra está ligado no outro, ele vem pendurado no outro. Em geral tem uma palavra, primeira palavra é a que conecta com o sutra anterior. Tá, estes obstáculos que eu acabei de falar e os seus sintomas, pratishida artham. Artham é um objetivo. Então, com o objetivo de quê? De pratishedha. Pratishedha é compensar. Pode ser também reduzir. Então, uma maneira de compensar esses obstáculos, de reduzir esses obstáculos, é o que a gente deve ter? Eka, tatua, abhyasa. Abhyasa é uma prática, um esforço. Uma única prática, ele diz. Ou melhor, eka tatua abhyasa. Uma prática que tenha uma única verdade, um único tatua. Tatua também é verdade, tá? Então, uma prática que siga um único conceito. Ou seja, que tenha uma direção, aquilo que a gente faz tenha uma direção, que a gente faça uma coisa. Porque, claro, se o problema são os obstáculos que vêm de uma mente fragmentada, que vai em todas as direções, que se distrai, como que a gente vai resolver isso? Com uma coisa.
A prática tem que ter um conceito claro para quem está praticando. A mesma coisa a gente pode pegar para várias situações na nossa vida, né? Se a gente está com uma dor ou uma situação ou um problema de saúde, se a gente for assim, no médico do convênio, no Pai de Santo, na homeopatia, e depois for fazer yoga para o mesmo problema, pode ser que não vai dar certo, porque é tanta da coisa, é tanta da mão na mesma massa, que vai desandar o problema. Não que a gente não possa combinar determinadas abordagens, mas tem que ter um fio esse negócio. Tem que saber o que é o principal, o que é o complementar. Tem que saber por que os ingredientes estão ali. Porque se, para combater um negócio que é sintoma de uma mente fragmentada, se a gente fragmenta o remédio, a gente está só acrescentando fragmentação ao problema original. A gente tem que escolher um caminho. Nem que assim, aquele caminho não deu, troca. Mas escolhe uma abordagem, porque, por exemplo, se a gente escolher ao mesmo tempo alopatia, homeopatia, florais e não sei mais o quê, e canabidiol, a gente pode ser que dê uma confusão lá dentro, a gente não saiba nem o que fez efeito, se é que fez. Ou então, quando a gente vai faz massagem, faz reiki, faz qigong e yoga. Olha toda a informação que o corpo está recebendo, gente. É muita coisa, tem que escolher uma coisa, se dedicar àquilo, né? E, eventualmente, para combinar, tem que fazer síntese, não mistura. A síntese é diferente da mistura. A mistura é colar uma coisa do lado da outra. E a síntese é ver quais são os elementos ativos e combiná-los. É diferente, né? Então ele diz ekatatuabhyasa, ekatatuabhyasa. Porque quando a gente vai assim, vai ali, vai lá, é porque a gente não confia em nada no fundo, né? Cá para nós, né? Não confia muito em nada, não está apostando muito em nada. Quer que a cura venha de fora. Quer que a solução venha de fora, né? Eu vou ali, bato ali, vou lá, mas eu não estou investindo de fato numa dedicação a fazer o que os caras mandarem e com toda a dedicação e observar o que acontece comigo, né? Então, aqui tem uma dualidade que sempre aparece no Yoga Sutra, né? A variedade, a multiplicidade, está sempre ligada à Prakriti. A Prakriti é que, quando há o esquecimento do Purusha, ela se fragmenta, ela se dispersa. O Purusha é sempre um. Então, essa experiência de se dedicar a alguma coisa e ir nela profundamente, por si só, ela é curativa. Então, dito isso, ele vai começar a citar abhyasas, que não é para serem combinadas, para serem encaradas como universos de prática, e que são provavelmente, ele reuniu aqui nessa compilação, práticas que que existiam nessa época e que são práticas daquele meio, né? Que eram bem conhecidas e importantes para serem registradas.
Então, tá indo bem? Vocês têm alguma dúvida? Mas eu posso fazer uma pergunta, Claro. Patrícia? Você falou que não pode combinar o ideal, ele fala para não combinar práticas, né? Aí, Não recentemente, misturar. Não é, misturar. Sem que tenha um conceito. não, Não, não deixa eu dar combinar. um exemplo. Eu comecei a ir no budismo, mas eu pratico yoga. Aí, tipo, Uhum. é um conflito? Quer me fazer pergunta difícil, né? Barbaridade. Quer acabar comigo, né? Como é que eu vou responder essa pergunta? Mas teria que te conhecer melhor e saber mais coisas. Mas eu acho que, em princípio, não. Né? Porque não são conceitos, assim, discrepantes. E o que muitas vezes a gente chama de fazer yoga também é a prática de asana, né? Mas esse estudo aqui que tu faz é yoga. Também. A combinação de uma prática de asana com o estudo. A prática de asana eu consideraria, nesse caso que tu faz, como tapas. Não é nem, não é nem yogasana do capítulo 2 de Ashtanga Yoga. Não é o que ele diz que é asana. Asana aqui tu está cumprindo o papel de uma prática purificadora para reduzir estresse, para reduzir excessos, né, de agitação e torpor. Tá ótimo, né? Então tá ali. E o budismo, dependendo da linhagem, né? Mas o budismo, quem que era o Buda? O Buda era o yogi, aquele que sentou lá, alcançou o samadhi último, viu tudo, que eram todas as encarnações e alcançou o nirvana. Só que quando ele alcançou o nirvana, aí entram as coisas assim. Lá adiante, se tu quiser te aprofundar muito no budismo, tu vai ver que a maneira como o Buda falou sobre o que é a experiência última da consciência é de um jeito. E o que a tradição do yoga e toda a tradição védica fala é o oposto. Por isso que eles não conseguiram acomodar o budismo. Então, em algum modo, tu vai adiante lá, ver o que contigo combina mais. O que tu acha que é mais a verdade, né? Mas, em princípio, não são práticas discrepantes. Eu acho que seria discrepante, assim, fazer yoga e rodeio. Aquelas coisas de laçar animais, assim. Não aconselharia. Espero que não tenha aqui ninguém fã de rodeio. Mas Ou mesmo que tenha, NASA, mesmo que tenha, enfim, não sei, né? Mas eu acho que o que tu traz aí da essência do que é um caminho é adotar qual é o norte, qual é o princípio, porque mesmo que você esteja fazendo várias coisas, se você estiver aprofundando mesmo no yoga, vai chegar o momento que você vai ter o voto da não violência. E aí as outras coisas, se você está ali, né, no rodeio, vai ter um desconforto, vai começar a vai ter que cair. fazer uma É, escolha, né? então pode. Então pode, até rodeio pode. Mas aqui, aqui ele diz que nem é rodeio, tá? Pode rodeio. Mas é que uma hora vai cair, tá? Exatamente, uma hora você vai ter que definir, eu vou para cá ou vou para lá. E aí o norte que tiver realmente como centro, é isso que tem que ter um só. Aí não dá para ir para todos É. os lados. A gente tem que ansiar para que chegue esse momento em que o um só apareça, que é maravilhoso, né? Quando a gente diz, ah, mas isso aqui é meu para toda a vida, vai me auxiliar sempre, né? Mas isso também é um processo, né? Que nem casar, né? A gente namora várias pessoas, daí nananã, daí não dá, dadadã, até que um dia alguns encontram alguém
E rola, casa, dá certo e continua vivo por muito, muito tempo. Então, um relacionamento, não. Esse relacionamento aqui vale a pena, porque eu estou crescendo com ele sempre. E a outra pessoa também, né? Então, o amor vai mudando de jeito, né? Vai mudando de jeito, mas é o amor ali. São os três. Uma pessoa, a outra pessoa e o amor. Aí dá certo. Tem três no casamento. Mas o terceiro é o amor ali no meio. As duas pessoas estão construindo essa experiência de amor, elas estão voltadas para isso e querem isso, e estão maduras para isso. Aí a coisa vai, a coisa anda. Mas também é um processo, não é de uma hora para outra, né? Então, eu acho que também uma prática que seja a prática é um processo da gente ir abandonando tudo aquilo que é mais ou menos, e vai ficando com aquilo que. Mas é preciso testar, né? É preciso testar também. Às vezes, a gente não encontra também a profissão da gente. Não é o primeiro vestibular, às vezes, que a gente faz o primeiro curso, que vai dizer o que a gente tem que fazer na vida. A gente escolhe sob muitas pressões, assim, qual vai ser a profissão da gente. E às vezes a gente nem está maduro ali com, sei lá, 17, 18 anos, às vezes a pessoa não tem noção, nem tem conhecimento do que são suas capacidades, né? Todas. Ela está mais preocupada em como é que ela vai entrar no mercado de trabalho, e às vezes não é o que ela veio fazer aqui. Ninguém veio aqui para entrar no mercado de trabalho. Então, é difícil, às vezes a pessoa não tem, assim, coragem de assumir aquilo que é a sua vocação mesmo, né? E aí ela vai e entra ali, faz e fica. E aí chega uma hora que ela larga, vai fazer outra coisa e tal, até dizer, não, agora é algo que vem para ser. Eu acho que com o caminho também é isso. Agora, eu acho que de qualquer maneira, combinar yoga e budismo, eu não acho problema mesmo, sabe? Por muito tempo eu tive relação com budismo e estava envolvida com yoga e Vedanta. Então era uma eu tinha que combinar isso, e às vezes não dava para combinar. Mas chegou um momento, por exemplo, quando eu fui para a Índia para estudar lá, é, foi lá que eu descobri assim que o Vedanta que eu estudava era muito contrário ao Vedanta do Krishnamacharya e do Desikachar, do Kaustubh, a bem dizer do Iyengar também. Todos são de uma outra linha de Vedanta. Eu nem imaginava que existiam linhas de Vedanta, né? E aí, quando eu falei que eu estudava Vedanta, nossa, eles me pressionaram, sabe? Me botaram no cantinho, assim, sabe? Te pressionaram, me fizeram bullying comigo. Até, assim, para dizer assim, olha, yoga e esse Vedanta, não. Isso aí não é uma combinação possível. Foram me encurralando, assim, até eu ver. Depois eu concordei mesmo, não era. Eu agradeço hoje em dia, mas na época foi difícil, que eu era pegado. Então, é diferente, né? É diferente de como é hoje, né? Para mim, né? Mas na época era uma mistura que eu tentava fazer. NASA, Oi? eu tô meio Diga. falante hoje, enfim, mas Sim, mais eu um acho ótimo, comentário. quando todos estão É, falantes. hoje, com a maturidade, com toda a experiência que você tem, com toda essa visão desses diferentes sistemas, né? Hoje você poderia, né, se quisesse fazer a mistura sem misturar, tendo um norte porque o norte agora está muito bem estruturado, então você pode pegar
alguns ensinamentos que são, né, de grande sabedoria de outras tradições, mas tendo um caminho e as outras coisas podem complementar, podem ajudar, sem a mistura. Aí chega no ponto mais de síntese mesmo, né? É Faz isso que sentido? eu É. faz sentido, é isso mesmo. E isso é que é para mim a riqueza, porque para mim a tradição cristã é uma tradição de síntese. O Cristo é chamado o arquétipo da síntese, porque ele acolhe nele, sintetiza nele tudo o que as outras demais tradições trouxeram. Ele não nega, ele não nega nenhuma tradição. E teria que desenvolver isso muito mais para vocês aceitarem, né? Porque assim, dito assim, pode parecer um meio, opa, será? Mas tem toda uma maneira de apresentar isso. Mas se vocês aceitam essa premissa, né? O fato por exemplo, eu seguir essa tradição não significa que eu vou misturar ela quando eu apresento o que está aqui no yoga. O que está aqui no yoga é o que eu aprendi na tradição do Krishnamacharya, uma tradição de yoga reconhecida, né? E que eu aprendi lá diretamente com eles e que apresentou o Yoga Sutra dessa maneira bem prática, bem aplicável, né? Sem perder o rigor, né? Da coisa do sânscrito, etc. Mas se eu vou apresentar alguma coisa de cristianismo, quando apresentei lá os pecados capitais, os demônios, né? É a maneira como o cristianismo fala desse assunto, mas eu não vou fazer uma mistura, nem uma comparação e dizer que tal coisa no yoga é o demônio esse. Isso é horrível, isso não é para fazer. Cada coisa no seu âmbito. Mas a gente pode olhar para diferentes coisas, até porque a nossa tradição é diferente. E por menos que a gente saiba objetivamente, a gente tem essa memória dos pecados capitais, dos demônios. Isso constitui nosso inconsciente de alguma maneira. E a compreender isso bem nos ajuda também a desmistificar essas coisas e olhar para isso como um olhar terapêutico. Porque era esse o objetivo daqueles praticantes, né? Também muitas coisas do budismo, como uma vez também eu apresentei para vocês aquela roda do samsara, como é apresentada no budismo. Aquilo é tão maravilhoso, tão experiencial, tão visível no dia a dia, a gente vê aqueles reinos, né? Tanto dentro de nós como fora de nós. É uma coisa da psicologia budista, não é propriamente da tradição do yoga. Mas se a gente for ver, aquilo veio da tradição do yoga anterior, o budismo elaborou em cima daquilo. Mas no final o budismo conclui algumas coisas que são diferentes. No entanto, aquilo é muito útil para nós experiencialmente. A gente não precisa misturar. A gente pode entender uma coisa no seu contexto e outra coisa no seu contexto. Né? Ninguém aqui tem alguma deficiência. Não, ninguém aqui é Bhrantidarshana. Né? Bhrantidarshana que distorce. Né? A gente pode ouvir uma coisa, ouvir outra coisa. Sabe? Não estamos no jardim da infância, né? Senão ele diz, não pode falar sobre budismo. Não pode falar sobre isso. Só pode falar sobre isso. Násia, Somos todos maiores e vacinados. Diga. desculpa, queria até fazer assim um comentário, porque essa aula sobre a roda de Sansara foi algo que me marcou muito. Sempre vem na minha memória, né, uma coisa ou outra que você falou naquele dia, e foi algo que colaborou muito para ilustrar alguns conceitos. Então, assim, super apoio esse tipo de suporte pedagógico, sei lá como que eu falaria, sabe? Porque naquele momento, realmente, às vezes os assuntos são um pouco mais, são densos, e essas mitologias, esses símbolos, eles colaboram para o entendimento de alguns assuntos. Claro.
Eu acho Ainda assim, mais que eles são sensacional. imagéticos, eles são simbólicos, eles são descrições de uma maneira assim poética, quase, né? Eu me lembro uma vez, agora falando aqui, eu me lembro uma vez que o Lama pediu que alguém, acabei sendo eu, fui falar sobre isso para, imagina, né, para alunos da pós-graduação em psicologia da Universidade Federal aqui, que queriam assim entender o que que era a psicologia budista. E tinha um grupo assim de psicólogos, né, ou estudantes pós-graduandos em psicologia. Imagina, eu ali, né, bem devota e mas eu sempre fui apaixonada ali por esse assunto. E aí eu fui lá apresentar para eles e tal, e eles ficaram encantados com aquilo. Acharam muito sofisticado, adoraram e tal e tal. Imagina, ninguém se converteu ao budismo, gente. Eles só apreciaram do seu ponto de vista ocidental, moderno, psicológico, uma sabedoria ancestral que falava daquilo. A gente pode fazer a mesma coisa. Eu acho que está um pouco tarde para a gente iniciar o próximo sutra, que é um sutra. Esse aqui é radicalmente importante e, coincidentemente, ele é importante no yoga, mas ele foi de fato tornado universal pelo budismo, que é o Sutra de Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukha Dukha Punya Vishayanam. O yoga tem muita coisa parecida com o budismo. O Buda, quando foi. O Buda era um kshatriya da tradição védica. Ele foi procurar quem? Os Sankyans, os Brahmanes que tinham fugido para a floresta para praticar, para se instruir sobre a meditação, que ele queria abandonar o mundo de vínculos que ele tinha, né? E todo um destino, que na Índia, assim, nasceu naquela casta, tua vida está inteiramente traçada até o final. Ele ia ser rei. Ele era filho do rei, ele ia ser rei um dia. E ele tinha horror disso, ele não queria isso. Chega uma hora que ele não quer mais isso, ele larga tudo, ele foge do palácio. Quem que ele vai procurar? Os Sankyans que viviam na floresta, aqueles que viviam lá, faziam aquelas mortificações, enfiavam pregos na língua, viviam nus, comiam frutos que caíam das árvores, meditavam horas seguidas, faziam grandes sacrifícios, jejuns, rituais. Ele vai lá para aprender, né? Ele quer essa vida. O que que essa vida dá? E tem toda a história dele, né? Mas aí fica para os próximos capítulos. Alguém tem alguma pergunta a mais? Diga-me, Diego. O Diego está com um ar pensativo. Eu acho esse tema que a gente estava vendo de Ekatwatata muito central, assim, porque, enfim, enquanto tu falava, eu lembrava também da exemplos que tu trouxe já, assim, de como Krishnamacharya, eu acho que principalmente o Desikacharya, assim, acolhia pessoas de diferentes tradições religiosas, islamismo, cristianismo, e aí dentro da perspectiva da pessoa, elaborava uma prática, alguma coisa que servia para aquele norte. Então, aí é um pouco o que a Patrícia estava perguntando sobre o budismo, assim, e aí conectando com o que a Mônica disse, tá, mas qual é o norte? Ah, é aquele. Ótimo. O yoga pode colaborar com esse norte. É, Agora, esse é um ponto, assim, se for entrar, assim, em coisas mais filosóficas ali, mais profundas, sim, sim, vão ter conflitos, mas isso é bem mais adiante. Tem muito. muito, É, muito, principalmente nessa parte, poderia dizer assim, terapêutica, psicológica, assim, tem muito a contribuir o yoga, independente
do caminho que a pessoa siga. Com certeza. Foi Então, uma boa enfim, esse é um lembrança, ponto que eu tava na cabeça. viu só? Ele pensa muito esse guri. Tem que falar mais. Tem muita E também contribuição para dar. eu gosto uma metáfora, assim, um pouco é com a música, assim. Tu pode ter um instrumento tocando uma música, pode ter 20 instrumentos tocando a mesma música, mas é uma música, É né? uma Pode ter uns música. 3, 4 tocando músicas diferentes, bom, daí vai dar problema. Pode ter dois só, tocando uma Sim, música, outro outra. Não dá música. porque também aí, de certa forma, essa questão de um norte, assim, um tema, né? Eu conecto com uma possibilidade de transformação, assim, porque, né, tu dei alguns exemplos, assim, fazer muitas coisas, às vezes está conectado com a gente querer se justificar, encontrar aquilo que vai, sei lá, vai nos manter Bem, mais do mesmo, assim, ou como tu falou um pouco de externalizar um pouco a responsabilidade, enfim. Acho que tem um pouco disso, assim, de querer se fechar, assim, usando alguma coisa ou outra, misturando isso ou aquilo. tirando sintomas. A Sim, gente quer tirar sintomas, mas os sintomas às vezes apontam para alguma coisa que precisa ser conhecida, aprofundada, em vez de simplesmente evitada, né? sim, Então é isso. E Catatobhyasa. A gente vive um tempo do contrário disso, né? sim, Contrário disso. Muita fragmentação. Então é o tempo de algumas pessoas fazerem esse retorno na sua vida pessoal, né? Retornar a esse centro, porque de alguma maneira isso preserva o todo. Se tiver uma massa crítica de pessoas que não se fragmentam, a coisa não vai para o beleléu. Então, mesmo que a gente ache que fazer por si, fazer só a sua parte é pouco, não é. É a maneira da gente segurar esse centro, né? Porque está tudo meio que se fragmentando e desabando. A gente vê isso claramente, né? Em muitos sinais. E de uma forma que tá, tô dizendo, sempre foi assim, mas nem sempre foi bem assim. Eu acho que tá um pouco mais grave a coisa. A gente vê rapidamente, sabe, as coisas falindo e às vezes dá medo assim de que, mas a coisa toda é a gente retornar para esse lugar de silêncio, esse lugar de centro, esse lugar. O yoga todo chama para isso. Ele não dá nomes religiosos para isso, por isso ele pode ser aplicado a qualquer tradição que seja mais ligada ao que a gente chama hoje de religião, porque ele fala do princípio ativo das próprias religiões. Ele é a conexão com Deus no coração, se a gente quiser usar uma palavra religiosa, com aquele lugar em nós que é aberto à presença de algo infinitamente superior, mas que está em nós, que é a fonte da nossa vida, né? Se a gente quiser falar nessa linguagem, mas a linguagem do yoga ela aponta para isso. Então ela não tem um nome religioso próprio, mas ela fala daquilo que ela é assim o núcleo das tradições, é a espiritualidade das religiões. E inclusive sem as religiões. Pode ser sem as religiões, pode ser sem religião nenhuma, essa conexão. É uma conexão com a fonte da vida em nós. É tão próximo, é tão sem roupagens, é tão simples, que pode servir a qualquer. Se a pessoa quer ser melhor budista, melhor cristão, melhor sei lá o quê,
Só pode se valer do yoga, claro. Porque é uma boa combinação. Porque tem um conceito. Um tattva. Então, ficamos por aqui hoje. E aí, na próxima, entramos com um tema forte também. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om. Boa noite, queridos. Um bom fim de semana, bom início de semana e até quinta-feira. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Obrigada. obrigada Boa por noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Obrigada.